me falem aqui pelo chat, que daí a gente vai conversando, ou pode desativar o microfone, fala no meio, não tem importância, tá bom? Então vamos lá. Né, a gente vai falar um pouquinho sobre o tratamento da doença valvar mixomatose, quais são as evidências que a gente tem disponíveis a respeito disso. A gente vai falar bastante de trabalho científico que existe de fato de evidência a respeito, e a gente vai esmiuçar também o guidelines, né, que a gente tem, que foi publicado a primeira vez em 2009, teve agora de novo em 2019, 10 anos depois. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso, o que existe de evidência, um pouco de experiência, tudo isso a respeito, tá bom? Então vamos lá. A gente sabe que em relação ao coração, o que a gente tem de fato de função, na verdade, é essa troca entre circulação sistêmica e pulmonar, né? Todo mundo ouvindo? Tudo certo aí? Então vamos lá. Então essa troca entre a circulação sistêmica e pulmonar. A gente sabe que esse sangue volta ali para dentro do ato direito através das veias cavas, passa aí pela válvula tricúspide para ir para a circulação pulmonar. Chegando ali no leito vascular pulmonar, a gente tem a troca gasosa, e aí esse sangue acaba voltando para dentro do átrio esquerdo para a gente mandar pelo ventrículo esquerdo e, consequentemente, pela aorta, para o resto do corpo, para a gente fazer para a gente atender a demanda metabólica do corpo, né? Que na verdade é a perfusão tecidual. Então é isso que é isso que o coração tem como base principal, né? Que é a perfusão, é suprir a demanda metabólica por oxigênio desses tecidos, sejam os tecidos mais adjacentes ou os periféricos mesmo. E a gente sabe que a pressão arterial ela tem uma relação bem importante com a resistência vascular e o débito cardíaco, e isso é muito variável, né? Não é uma coisa muito simples. Então, a gente sabe que a pressão arterial ela acaba sendo um produto direto entre o débito cardíaco e a resistência vascular. E em relação ao débito cardíaco, a gente sabe que o débito cardíaco está relacionado diretamente com a frequência cardíaca e o volume sistólico, né, que a gente sabe o quanto de sangue ejeta por minuto, no caso, que a gente tem essa relação. E o volume sistólico, a gente tem a relação aí direta entre a pós-carga, a contratilidade e a pré-carga, que são fenômenos que variam diretamente no quanto de sangue está saindo desse coração, tá bom? Até aqui tudo bem? Todo mundo ouvindo? Tudo certo? Então, eu vou mandar bala aqui. Tá? E a gente sabe que a resistência vascular sistêmica tem uma relação direta com o que a gente chama de mecanismos neuroendócrinos compensatórios, né? E a gente sabe que são o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que a gente vai esmiuçar um pouquinho mais aqui na frente já, quase daqui a pouco. E a gente tem também a hiperativação do sistema simpático, que são as catecolaminas que também ajudam aí no caso de quando a gente tem um desbalanço, no caso daí seja do volume sistólico ou do débito cardíaco, isso tende a fazer uma manutenção da pressão arterial através da resistência vascular nesse caso, tá bom? Então aqui, por exemplo, quando a gente tem, por exemplo, uma consequência principal que causa uma diminuição de débito cardíaco, como para a gente aqui no caso, no caso uma doença valvar, por exemplo, uma degeneração mixomatose. A gente sabe que em toda a sístole, uma parte importante do volume sistólico acaba voltando para dentro do átrio, né, que é a regurgitação atrial. Então a gente tem uma diminuição desse volume sistólico, e tendo uma diminuição do volume sistólico, isso consequentemente diminui o débito cardíaco, e o rim entende isso como uma diminuição da taxa de filtração glomerular, porque literalmente chega menos sangue nesse rim. Então, a gente tem aí uma hiperativação através do sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque o aparelho justaglomerular são células muito sensíveis à queda de oxigênio, eles liberam a renina, né, que faz a transformação do angiotensinogênio hepático na angiotensina 1, que através da enzima conversora de angiotensina, que a gente vai falar muito dela, que é a ECA, transforma aí num dos maiores vasoconstritores que a gente tem no corpo, que é a angiotensina 2, para fazer a manutenção da resistência vascular e, consequentemente, promove a liberação da aldosterona da camada glomerulosa da adrenal, né, do córtex da adrenal, para fazer com que haja recaptação de sódio, manutenção da pressão hidrostática e, consequentemente, manutenção da pressão arterial. E aí eu coloquei aqui também esse exemplo aqui a respeito aqui da calicrene e das quimases aqui, que a gente vai falar um pouquinho lá na frente, mas são enzimas que hoje em dia se estuda bastante, que podem fazer com que a aldosterona, que teoricamente está sendo bloqueada quando a gente trata com os inibidores da ECA, aumentem a nível urinário mesmo com o uso dos inibidores da ECA, tá? Então a gente vai falar um pouquinho disso lá na frente.
Então, a gente sabe que, dentre os pacientes que a gente atende, as alterações cardiovasculares são muito frequentes, né? A gente sabe que dizem, assim, nos estudos de prevalência, que por aproximadamente 10% dos pacientes que entram em atendimento de doenças, né, relacionadas com medicina interna são relacionados com o sistema cardiovascular, insuficiência cardíaca, arritmia, qualquer outra coisa que seja. Então, a gente sabe que, hoje em dia, os pacientes estão vivendo mais. Então, por fato deles viverem mais, a gente tem mais pacientes cardiopatas, né? A gente tem a popularidade das raças que existem, que apresentam predisposição. Tudo certo aí? Estão ouvindo? Aqui? Então, vamos lá. Então, a gente sabe que as raças com predisposição hoje em dia estão mais, né, populares. Então, o Spitz, o Shih Tzu, principalmente pensando aqui na doença valvar para a gente. Então, a gente sabe que isso aumenta, então, a frequência né, dos achados. E dentre os animais jovens a gente tem as alterações congênitas, que são as mais frequentes, mas a gente não vai se ater nem um pouco a isso aqui, que não é o escopo. E dentre os pacientes idosos a gente tem as alterações adquiridas, que a gente mais vê, sem dúvida nenhuma, cerca de 85% dos pacientes que a gente atende, que já tem um pouco mais de idade, são decorrentes de degeneração mixomatosa. A gente também vê com bastante frequência as neoplasias cardíacas hoje em dia, que até antigamente a gente até tem um trabalho de prevalência da USP de um tempo atrás, que mostra que as cardiomiopatias dilatadas vem diminuindo bastante em relação à prevalência, em comparativamente com o aumento das neoplasias cardíacas, e isso a gente realmente não sabe por que está acontecendo, talvez mesmo pelo aumento do poder diagnóstico, a gente tem feito mais eco hoje também do que antigamente. E a gente sabe que a degeneração mixomatosa é a doença cardíaca mais comum, mais adquirida, mais comum em cães, né? Aproximadamente aí uns 80%. Então, a gente sabe que pacientes com mais de 9 anos, que tem 92% deles tem algum grau de lesão degenerativa a nível necroscópico, né? Pela necrópsia. Então, assim, é uma prevalência bem alta. Então, a gente sabe que os cães velhinhos vão ter algum tipo de alteração na válvula mitral, né? Essas alterações são mais comuns em cães machos, então é cerca de 1,5 para 1, não é tão diferente assim, mas o que existe em literatura é essa distinção entre macho e fêmea. E a gente sabe que aproximadamente uns 30% dos casos também há acometimento da tricúspide, ou seja, além da degeneração valvar na mitral, também tem acometimento degenerativo na válvula tricúspide. Então, por exemplo, quando a gente entra no PubMed para fazer qualquer tipo de pesquisa, a gente coloca heart disease, né, doença cardíaca lá, a gente pega esse número que é um número bem importante aqui, né, 33 mil trabalhos relacionados com doença cardíaca em cães. Então, quando a gente faz um filtro ainda maior para a doença valvar, a gente vê que tem um número bem importante aí de pesquisa a respeito disso, e tem que ter por conta disso que a gente conversou, é realmente muito frequente. Então, quando a gente fala da doença mixomatosa, a gente sabe que ela é muito mais frequente em cães de pequeno porte, né? E por pequeno porte a gente entende menos de 20 quilos aproximadamente, né? Que é o que se tem em literatura. Né? Na nossa realidade, antigamente a gente tinha muito mais poodles, cockers, né? Muito mais dash, né? Os tackles, que hoje em dia a gente ainda tem. Só que agora a gente está vendo também um crescimento importante de populações de Shih Tzu, de Lhasa, do Spitz alemão, principalmente o Spitz anão, que é aquele que tem 1,5 kg, 2 kg. O Cavalier também, que fora tem muito, nos Estados Unidos tem bastante, a gente tem visto que está crescendo essa população aqui no Brasil também. Chihuahua, Yorkshire e o Maltese. Então, são cães que têm aumento de predisposição. Tá? A gente sabe que cães grandes podem desenvolver também, uma frequência bem menor do que nos cães pequenos. E geralmente o que se sabe é que esses cães grandes, quando eles evoluem, quando eles têm degeneração mixovalvar, eles evoluem insuficiência cardíaca congestiva. Geralmente eles tendem a ter um prognóstico pior, eles evoluem mais rápido e são pacientes que evoluem para disfunção sistólica associada à doença valvar. Então isso é uma coisa que acaba confundindo, que são os pacientes grandes. Então pode confundir, no caso de ser uma cardiomiopatia dilatada em decorrência da disfunção sistólica, só que eles desenvolvem essa disfunção sistólica por conta realmente né, o miocárdio ele se exaure em decorrência daquela curva que a gente já sabe que existe, da pré-carga da curva de Frank-Starling, né? Então eles manifestam esse tipo de alteração. Então a gente sabe que tem em literatura que o Cavalier apresenta de maneira mais precoce, tem cão às vezes até
de 2, 3 anos que apresenta alterações até importantes de insuficiência na válvula mitral. E o que se tem de literatura assim que fala, que se conversa a respeito do porquê, não é que os cavalheiros eles desenvolvem mais cedo, é que se fala que talvez o anel mitral, que é o ânulo que a gente fala, ele tem um aspecto mais arredondado, quando na verdade ele deveria ter um aspecto mais elíptico. Só que isso é hipotético e que isso pode causar uma má coaptação. Tá? No Brasil a gente tem pacientes que a gente pega com bastante frequência, Spitz e Shih Tzus principalmente, muito jovens, que às vezes com 7, 8 anos já desenvolvem com a insuficiência cardíaca congestiva. Então, são raças que a gente tem que ficar bem de olho. Tá? Em relação aqui à fisiopatogenia, a etiologia de fato, né, que a gente possa bater o martelo, a gente ainda não consegue. O que se tem são alterações, são literaturas e alterações que a gente sabe a respeito da parte histológica mesmo, mas do porquê que isso acontece a gente ainda realmente não sabe. Então, a gente sabe que são mudanças histológicas no endotélio vascular e uma degeneração colagênica da matriz da válvula intracelular, do aparato mitral. Então, isso é importante, que não é só da válvula, tá? As cordoárias que fazem parte do aparato mitral também sofrem degeneração. Então, por isso que tem alguns pacientes que podem até evoluir para corruptores cordoária em decorrência disso. Então, isso é um ponto importante. Então, a gente sabe que a coaptação e ligação desmossomal do colágeno da parte da válvula ela é alterada por conta dessa degeneração. Então, a degeneração promove essas mudanças nas proteoglicanas da membrana celular, que faz uma desregulação da matriz. E a própria degeneração que já está acontecendo promove a ativação de enzimas proteolíticas que degradam mais colágeno. Então, são geralmente esse processo de degeneração, por isso que geralmente ele tem esse caráter progressivo, porque acaba virando uma bola de neve. É um processo adquirido de degeneração que promove mais degeneração ainda, tá? Então, por isso que essa doença tem esse caráter progressivo e a gente tem que acompanhar bem de perto. Então, ele pode causar uma lesão endotelial por conta da degeneração e em pacientes humanos que têm doença degenerativa mixomatosa, valvar, né, os valvopatas humanos, eles podem aumentar um pouquinho mais, uma predisposição maior para risco de acidente tromboembólico. A gente não vê isso em cães com frequência. A gente tem que tomar cuidado, obviamente, em pacientes com hiperadrenocorticismo ou que estão com alguma inflamação importante, que estão entrando em processo de coagulação intravascular disseminada, mas não é muito comum da gente ver, né, isso em cães principalmente, tá? Isso acontece por conta todo aquele processo que a gente sabe da tríade de Virchow, que acontece por conta de estase sanguínea, hipercoagulabilidade e a lesão endotelial, que no caso, por exemplo, no paciente humano tem tudo isso associado. O cão não é, por definição, um animal que hipercoagula com tanta facilidade, tirando nessas condições especiais, tá? Por isso que a gente tem que ficar de olho. Então, a gente sabe que, literalmente, o que acontece com essa válvula, por conta de todo esse processo degenerativo, é que ela acaba ficando mais pesada, ela não coapta direito. Então, o que acontece é que a função dela, durante a sístole, é fechar para evitar que esse sangue regurgite para o átrio, que depois que ele entrou ali do átrio para o ventrículo, essa válvula tem que fechar para evitar o retorno, ela acaba retornando, e isso causa a regurgitação valvar, né, do átrio, e é isso que a gente ausculta. Tá? O sopro nada mais é o sopro sistólico em foco mitral, é esse sangue retornando para dentro do átrio durante a sístole por conta dessa má coaptação e desse processo de degeneração. Então, tem alguns pacientes que podem promover um prolapso valvar, né? E esse prolapso nada mais é do que geralmente são alguns scalpes que a gente fala da válvula mitral, principalmente o folheto A2 e o A3, né, muito mais o anterior, que é o septal que a gente fala, mas ele pode entrar ali para o átrio, e eu vou mostrar uma imagem depois, para vocês terem noção, e esses pacientes que geralmente evoluem para prolapso, eles tendem a piorar a fração regurgitante, então são pacientes que a gente tem que olhar mais de perto, tá bom? Então, só para a gente ter uma noção, a gente vai ter esse processo degenerativo do colágeno, então, em decorrência disso, a gente vai perder essa função sistólica do aparato, não perda de função, mas diminuição e acometimento dessa função sistólica, né, de fechamento da válvula. Então, vai ter essa regurgitação sistólica para dentro do lado esquerdo, tem essas precocidades que a gente já conversou a respeito das raças, né, e tem variação individual também. Então, conforme esse sangue vai voltando, e essa degeneração vai acontecendo, quanto maior a degeneração, né, maior o tanto de sangue que retorna durante a sístole, tá?
Então, quanto maior a quantidade e volume de sangue que retorna para dentro do átrio, isso vai fazer uma pressão dentro do átrio e fazer uma sobrecarga nem endocárdio atrial e estirar esse átrio, fazendo com que ele remodele, tá? Isso pode fazer com que esse remodelamento cause um aumento paulatino da pressão venosa dentro do átrio esquerdo, porque ele está ficando aumentado, então a pressão lá dentro aumenta junto. E geralmente o que a gente vê em pacientes que têm doença degenerativa, a primeira estrutura realmente sofrer remodelamento é o átrio, por conta desse processo. Que é isso aqui que acontece, o átrio aumenta de tamanho, tá? Então, por conta do aumento da pressão venosa do átrio esquerdo e a consequente dilatação, o remodelamento desse átrio, a gente vai ter uma sobrecarga pressórica nesse aparato mitral. Isso vai fazer com que essa válvula mitral abra antes do tempo, porque o átrio está tão cheio de pressão que a válvula mitral acaba cedendo antes da hora e abrindo antes da hora, por conta da pressão. Então, essa passagem passiva de sangue para o ventrículo acaba sendo com um aumento de pressão também. É o mesmo princípio que a gente tem, por exemplo, de uma barragem de hidrelétrica, quando tá com a água está fazendo tanta pressão, mas tanta pressão nessa barragem que ela acaba cedendo. Então, esse sangue passa com muita velocidade para dentro do ventrículo, tá? Então, quando isso acontece, a gente acaba tendo uma dilatação do ventrículo esquerdo por sobrecarga de volume, né? Isso acaba remodelando o lado esquerdo como um todo. Então, a gente tem aí uma precarga bem aumentada do ventrículo esquerdo e um risco eminente de descompensação, e é justamente esse processo que acontece, tá? Mas aí fica a dúvida, né? Por que que tem gente que a gente vê que tem 7, 8 anos que está evoluindo para insuficiência cardíaca, e por que que tem paciente com 17 anos que tem insuficiência discreta de mitral ainda, que não aumentou átrio, não remodelou átrio e ventrículo, nada do tipo. Isso a gente não sabe de fato ainda. O que se tem em literatura tem alguns cães que têm um número maior de receptores mitóticos na válvula, então é aquilo que a gente conversou, da própria degeneração, piorar a degeneração do colágeno da válvula, então isso piora realmente o processo de degeneração e remodelamento. Tem alguns cães que têm aumento dos mediadores inflamatórios, né, do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que a gente já comentou, das catecolaminas e inclusive de citocinas pró-inflamatórias. Isso pode fazer com que aumente a progressão da doença. Uma coisa que que eu não citei, que vai ser importante também da gente saber, né, da gente saber, é que a aldosterona, que acaba sendo o final dessa cascata do sistema renina-angiotensina-aldosterona, ela promove fibrose miocárdica, então isso pode promover uma piora do remodelamento. Então isso é importante. Tem cães que apresentam alterações na geometria do anel mitral, então isso muda de indivíduo para indivíduo, então pode ser que esse paciente que evoluiu mais rápido do que o outro tenha alguma alteração geométrica na válvula mitral, no anel, então isso teoricamente daria para ver através de ecocardiografia 3D, seja ou transesofágica ou transtorácica, daria para a gente ter uma noção, através da própria conformação das cordoalhas, mas assim, isso não existe nada certo ainda. O que a gente sabe é que não são todos que evoluem para insuficiência cardíaca congestiva, então isso acaba mudando muito a forma que a gente vai abordar. Então, o acompanhamento realmente tem que ser próximo. Então, aqui, só para vocês terem uma noção, para quem não está familiarizado, esse é um corte que a gente chama apical 4 câmaras, né? A imagem tende, né, como padrão, a gente vê os átrios no período na parte de baixo, os ventrículos em cima, e é uma imagem espelhada, então a gente sempre vê o lado esquerdo do lado direito da nossa imagem aqui. Então, aqui, deixa eu pegar a seta, é o átrio esquerdo, que eu venho o átrio direito, essa aqui é a mitral, essa aqui é a tricúspide, esse aqui é o ventrículo direito, esse aqui é o ventrículo esquerdo, tá? Só para a gente definir isso desde o começo para ninguém ficar perdido. Tá? Então, esse aqui a gente vê com um paciente que não tem remodelamento de câmaras, a gente consegue ter uma noção de que o átrio esquerdo e o átrio direito estão aí do mesmo tamanho, e a gente não percebe nenhuma sobrecarga volumétrica aí por enquanto. Só para a gente ter uma noção no paciente normal. Isso aqui é importante, acho que eu vou até colocar para vocês terem uma noção, não sei se dá para perceber, eu vou tentar mostrar aqui. Durante a abertura da válvula mitral, ela não abre e fecha de uma vez só. Dá para perceber que quando ela abre, ela tem uma movimentação dupla. Isso acontece por conta do preenchimento ventricular, que acontece durante o período diastólico, né? Que é isso aqui mais ou menos. Quando a gente coloca o Doppler, na hora que a válvula abre, esse sangue passa, que acaba sendo esse volume vermelho aqui pela avaliação do Doppler, né? Que está indo do átrio para o ventrículo.
Vermelho porque todo o sangue que fica vermelho, a minha probe, ela fica aqui, nessa parte aqui, no topinho do triângulo aqui durante a avaliação ecocardiográfica. Então, todo o sangue que está indo em direção ali a minha probe, ela fica de cor vermelha, e tudo que está indo no sentido contrário, tá vindo, teoricamente estaria vindo para baixo, ficaria azul, tá? Então, eu sei que esse vermelho que está indo aqui é de um preenchimento ventricular durante a diástole, tá? Até porque a válvula mitral aqui está aberta. Isso é importante para a gente entender, para a gente ter uma noção do porquê que esses pacientes que têm doença valvar, eles descompensam e fazem edema pulmonar, e o que está envolvido em tudo isso nessa parte fisiológica. A gente sabe que a diástole é uma fase muito importante, que é a fase de preenchimento ventricular, principalmente de maneira bem grosseira, tá? Que é uma fase de preparação para a próxima sístole, então muitas vezes ela acaba sendo subestimada, porque a sístole acaba, é o que a gente avalia de contratilidade, de função sistólica, tudo isso. Só que ela é muito importante porque ela engloba várias coisas, inclusive até a preparação para a próxima sístole, tá? Então a gente sabe que ela é composta basicamente por 5 fases, tá? Ela é mais complexa que isso, mas a gente vai abordar de maneira bem simples aqui, porque não é o escopo também. A fase inicial é o tempo de relaxamento isovolumétrico, muita gente já deve ter visto isso em laudos, que é o que a gente chama de TRIV. E o TRIV, ele é um intervalo entre o fechamento da válvula aórtica e a abertura da válvula mitral. Ou seja, se ele é esse intervalo entre o fechamento da válvula aórtica e a abertura da válvula mitral, ele é importante para a gente, para dizer é o tempo que essa válvula mitral demora para abrir, certo? Que é o que a gente conversou lá atrás. Então, o TRIV é importante por isso. Se um átrio tem pressão baixa, ele vai abrir no tempo ideal. Se um átrio está com a pressão aumentada, esse TRIV tende a encurtar, porque a válvula mitral vai abrir antes da hora, tá? Aí a gente tem o preenchimento passivo, que ele é representado pela onda E, né, que é essa primeira onda aqui que a gente tem aqui. E o preenchimento passivo acaba acontecendo porque a pressão no átrio, quando a válvula mitral abre, está maior do que a pressão no ventrículo, então esse preenchimento se dá de maneira passiva, vai do átrio em direção ao ventrículo. Aí esse preenchimento acontece até certo ponto, porque chega esse momento em que a pressão entre átrio e ventrículo se equivalem, que é o que a gente chama de diástase, e quando chega nesse momento, sobrou sangue ainda no átrio, porque não vai tudo, então o átrio tem que contrair, que é o preenchimento ativo, ou onda A, que é essa onda que fica logo aqui depois, tá? E essa onda A acaba sendo a representante, digamos assim, ecocardiográfica da onda P do eletro, tá? Então, quando a gente faz o eco acoplado junto com o eletro, a onda A sempre fica em cima da onda P, tá bom? Então, logo depois disso, a gente vai ter o tempo de contração isovolumétrica, que é justamente o tempo de fechamento ali da válvula mitral para a abertura da válvula aórtica, que é o preparo para a sístole ventricular, tá bom? Então, aqui a gente vai ter, então, os padrões. Eu vou passar isso de maneira bem simples, tá? A gente tem o padrão normal, que é quando a onda E é maior que a onda A. Isso acontece porque a gente tem um volume, 80% do preenchimento se dá na fase passiva. Aí a gente vai ter aqui o período de diástase, que é esse período do meio. Aí logo depois a gente tem a contração atrial para mandar o que sobrou. Quando a gente pega, por exemplo, um paciente que tem regurgitação mitral, que está compensado clinicamente, ele vai ter um volume atrial maior por conta dessa regurgitação. Então, a pressão entre átrio e ventrículo, elas se equivalem antes da hora, e sobra mais sangue dentro do átrio na próxima fase de preenchimento ativo, então ele tem que contrair e mandar mais sangue ainda. Então, essa relação EA tende a se inverter, tá bom? Quando esse processo de degeneração começa a aumentar e essa pressão intraarterial esquerda começa a se aumentar também, a gente sabe que esse átrio aumenta, então acontece aquele fenômeno que a gente estava falando de abertura precoce da válvula mitral. Então a onda E tende a ir aumentando consequentemente. Só que aqui a gente ainda tem uma onda A muito alta porque esse átrio ainda tem complacência. Ou seja, ele consegue ainda contrair para mandar um excesso de sangue que tinha sobrado no ciclo cardíaco anterior, por conta dessa regurgitação. Aí, conforme essa pressão arterial vai aumentando paulatinamente, até chega um ponto que é uma pressão muito alta, a válvula mitral abre precocemente, esse sangue passa com muita rapidez, e a contração arterial ela acaba sendo insuficiente porque o átrio ele fica muito cheio de pressão, então ele não tem mais complacência para mandar sangue, tá? Para o que sobrou lá dentro, para o ventrículo.
É basicamente o mesmo princípio de uma bexiga que está lotada de pressão por conta de ar. Se ele contrair mais, ele acaba rompendo, que é o que muitas vezes pode acontecer. E esse ventrículo, por conta dessa sobrecarga volumétrica, ele fica duro e impede o preenchimento ventricular completo, que é o que a gente chama de stiff ventricle, né? Que é quando o ventrículo ele fica duro. Né? Isso acontece, isso que a gente chama que é o padrão restritivo, isso é característico de pacientes que estão congestos, tá bom? Só para a gente entender como é que funciona essa parte. Isso é bem importante durante a avaliação ecocardiográfica. Então, isso é importante para a gente, porque na doença valvar, o que a gente acaba afetando diretamente é as pressões de enchimento, o enchimento ventricular por sobrecarga volumétrica. Então, a principal consequência para a gente é a disfunção diastólica. Então, essa disfunção diastólica a gente consegue mensurar o quão alta está essa pressão venosa dentro do átrio esquerdo. E quanto maior a pressão venosa, maior a probabilidade, que a gente acaba avaliando por ecocardiografia, desse paciente estar em edema pulmonar cardiogênico ou não. Então, assim, a gente sabe que a doença valvar é tão importante para a gente que teve o Guidelines, que eu falei para vocês de 2009, que é esse aqui, tá? E ele tentou basicamente formar aí uma linha de raciocínio de forma mais didática para a gente abordar esses pacientes. E teve agora o mais novo, que manteve o mesmo princípio, não mudou muita coisa, para a gente tentar também abordar esses pacientes, tá? Então, o que a gente tem? São pacientes, a classificação são pacientes que são divididos no estágio A, B1, B2, C e D. Isso é importante a fins terapêuticos, quando a gente trata e quando a gente não trata. São pacientes que apresentam predisposição inicial ou uma raça predisposta a alguma cardiopatia, no caso aí a degeneração valvar. O B1 são pacientes que apresentam doença cardíaca estrutural, só que não tem remodelamento cardíaco, histórico ou manifestações clínicas. B2 são pacientes que têm doença cardíaca estrutural, então no nosso caso a degeneração, e têm remodelamento cardíaco, só que são assintomáticos. O estágio C são pacientes que apresentam histórico de doença cardíaca, que já descompensaram, já fizeram quadro de edema pulmonar. E o estágio D são os pacientes que têm doença, né, têm doença degenerativa e que já entraram em edema, e são aqueles pacientes que entram em edemas, em quadros de edema ou de ascite, no caso, de maneira sucessiva, e que são refratários à terapia que a gente está estipulando, que a gente vai abordar qual é o limite entre refratariedade ou não. Tá? E, sem dúvida nenhuma, esse estágio aqui é o que mais suscita aí dúvidas e discussões. Então, por exemplo, esse é um paciente normal, então, que é o paciente A. Então, por exemplo, esse paciente é um Yorkshire, por exemplo, ou se for um Maltese, ou se for um Spitz da nossa realidade, ou no caso aí, se for um Cavalier King Charles Spaniel, que é uma raça que sabidamente tem milhões de trabalhos a respeito sobre a predisposição racial deles. Então, são cães de raças predispostas. Quando você avalia pelo exame físico, eles não têm sopro, né? Ótimos em estado geral. Raio-X com o Vertebral Heart Size, que é o VHS, ou o tamanho do átrio esquerdo normal, raio-X, e pelo eco normal também, tá? Então, realmente, quando esses pacientes, quando a gente avalia, são esses pacientes que têm esse padrão de função diastólica, né? Que é um da E maior que A com velocidades normais. Acontece porque a pressão dentro do átrio não tem por que estar aumentada, então o esperado é isso mesmo. Então, esses são pacientes que a gente não precisa tratar, tá? Óbvio, eles não têm nada que justifique. E a gente, se for de raça predisposta, acompanhamento anual. E se for um paciente jovem que não é de uma raça predisposta, não precisa fazer esse acompanhamento anual, só mais para frente. Então, aqui, por exemplo, o paciente B1, que é o que a gente fala que já tem degeneração e alteração valvar. Então, aqui, eu vou colocar a seta para vocês terem uma olhada, darem uma olhada. São pacientes que não têm realmente, de fato, remodelamento. Então, você vê que o átrio direito e o átrio esquerdo não tem alterações de tamanho. Só que aqui a gente consegue ver que são válvulas que já têm degeneração, tá? Que ela não tem aquele aspecto fino, ela tem um aspecto mais grosseiro quando ela está abrindo, principalmente dá para ver. Aqui também. Então, isso acontece por conta desse processo de degeneração. E aqui, só para mostrar para vocês também, esse é um paciente aqui que tem uma regurgitação mitral discreta aqui. A regurgitação acaba sendo esse sangue azul que está retornando, que ele acaba fazendo um mosaico de cores por conta da velocidade, que foge um pouco da escala, então acaba ficando um pouco coloridinho entrando para dentro do átrio, tá? Então, são pacientes que não têm remodelamento, eles têm só presença de insuficiência, não tem remodelamento pelo eco, raio-x normal,
E regurgitação mitral pode ser tanto discreta, como é o caso desse paciente do vídeo, como é importante. Então, assim, pode ser que pacientes tenham insuficiência importante sem remodelamento. E qual que é a importância disso? O tratamento não se baseia na gravidade da insuficiência e no grau de regurgitação. O tratamento é se tem repercussão hemodinâmica ou não, ou se tem remodelamento ou não, que é o que a gente vai chegar no estágio B2, tá? Então, nesse caso, não tem nenhuma evidência científica, nem trabalhos que suportem o tratamento nessa fase, tá? Então, por exemplo, se vocês pegarem um paciente que tem insuficiência de mitral importante, que não tem remodelamento, não precisa tratar e vai acompanhando esse paciente, tá? Porque ainda mais, por exemplo, se for um paciente de 6 anos, muito provável que ele evolua, mas se for um paciente de 14 anos, pode ser que ele fique assim, né? Pode ser que a progressão da degeneração fique estagnada e ele não evolua realmente para insuficiência cardíaca ou alguma coisa do tipo. Então, assim, em relação ao estágio B2, essa é que a gente fala de gray zone, né, ou zona cinza da classificação, que são pacientes que têm insuficiência mitral, que já têm remodelamento atrial esquerdo, e isso é importante dizer que para ter insuficiência a ponto de causar remodelamento atrial, essa insuficiência precisa ser importante, de moderada é importante, mas insuficiências discretas não causam aumentos de átrio, não tem como, porque não tem pressão suficiente nesse jato regurgitante para causar remodelamento atrial. Então, esse é o estágio que acaba agrupando mais trabalhos a respeito, porque a gente tem pacientes que são muito diferentes entre si dentro dessa fase, né? Na primeira classificação em 2009, eram pacientes que a gente tem, por exemplo, um paciente que tem aumento discreto de átrio, que tem insuficiência importante, sim, mas tem aumento discreto de átrio, e tem o paciente que tem aumento importante de átrio esquerdo, tem aumento importante de ventrículo esquerdo, veias pulmonares dilatadas e está um ponto de entrar em edema. Esses pacientes não são iguais e eles não devem ser manejados de maneira igual. Então, o que acabou se fazendo, num certo momento, assim, logo depois do guidelines, teve vários trabalhos que vieram em seguida disso, foi que esses pacientes eles acabaram sendo de maneira informal divididos entre B2 inicial e B2 avançado. O que seria o B2 inicial? O paciente que tem aumento só de átrio, de maneira mais grosseira. Em estágio B2 avançado, o paciente que tem aumento de átrio, ventrículo, já tem esses sinais de aumento de pressão venosa atrial esquerda, que são aumento das pressões de enchimento. Tá bom? Então, isso era importante, né, a certo ponto, para a gente poder dividir esses pacientes. Então, assim, daí fica a dúvida, quando que eu trato? Eu trato esse paciente que está entrando no edema, né, que é o estágio C, que é o paciente que descompensa, ou eu trato o paciente lá no comecinho do B2, que é o que tem aumento discreto de átrio, como é que fica, né? Então, aqui, por exemplo, quando eu falei para vocês que um paciente que faz prolapso de válvula mitral, é esse paciente aqui. Por exemplo, dá para ver que o átrio esquerdo dele está bem maior em relação ao átrio direito aqui, e durante a sístole a gente vê que a pontinha da válvula mitral acaba fazendo um triângulo aqui para dentro do átrio esquerdo. Isso a gente chama de prolapso mitral, prolapso valvular mitral. Então, esses pacientes são os pacientes que tendem, pelo que a gente vê, piorar a fração regurgitante, então eles tendem a aumentar o átrio mais rápido. Isso, assim, não tem nada descrito de fato, mas isso acaba sendo mais por ver e experiência mesmo de acompanhar. E por conta disso, geralmente, quando a gente vê um paciente assim, a gente já quando começa a remodelar ventrículo, que é o caso desse paciente, eles já começam a apresentar o que a gente chama de padrão pseudonormal, que é aquele padrão quando tem as duas ondas acima dos valores de normalidade, só que ainda há complacência, né? Que é o padrão inicial de congestão. Esse é um paciente mais avançado, por exemplo, já dá para ver bem diferente, né? Ele tem um processo de degeneração bem importante da válvula, tanto mitral quanto tricúspide, com prolapso das duas. E ele tem dilatação importante das veias pulmonares, né? A gente já começa a ver que são esses pontos aqui, né, ó, de dilatação. Então essas são as veias pulmonares. Então, cada ósteo dessas veias pulmonares drena um ponto, né? Então, aqui são essas veias aqui acabam que a gente chama de 1 e 2, acabam drenando os lobos craniais esquerdos, aqui são a 3, 4, 5 os lobos caudais, e aqui a 6 e a 7 acabam drenando mais os lobos craniais e médios do hemitórax direito. Mas aqui a gente vê um paciente com bastante remodelamento, né? Então, esse paciente é aquele paciente já que está a um ponto de entrar em edema, pelo que a gente vê aqui, ele já apresenta aquele padrão que a gente conversou, que é o padrão restritivo. Então, esse paciente pode estar assintomático, pode apresentar, né, muitas vezes cansaço fácil, só que muitas vezes esses pacientes são pequenininhos, andam na bolsa da tutora,
Então, a tutora não sabe, não nota, e às vezes eles não estão tossindo, então a gente não realmente pode passar batido. Então, ele pode estar, aos olhos do tutor, assintomático, e são pacientes bem diferentes. Então, é por isso que se estuda muito sobre essa fase, né, sobre esse estágio. E o que se tem pelo guidelines novo, assim, é que os pacientes para adentrar nesse estágio B2, tem que ser pacientes que tem que ter sopro sistólico em foco de mitral pelo menos grau 3, que é aquilo que a gente conversa. Isso bate muito com aquilo que a gente estava falando até agora há pouco. Pacientes com insuficiência discreta não tem como fisiologicamente aumentar o átrio. Então, são pacientes que têm sopro baixo. Então, pacientes com sopro alto, a probabilidade de terem insuficiências importantes pelo eco é muito maior, né? Então, o outro fator é essa relação à esquerda aorta pelo método sueco maior com 0,6, que é o método pelo eixo curto no decúbito lateral direito que a gente faz. Eu vou mostrar a foto para vocês. Então, a gente tem um diâmetro interno do ventrículo normalizado na diástole, que é o maior preenchimento ventricular, maior que 1,7 quando a gente normaliza pelo peso, que acaba sendo uma constante que a gente eleva para tentar normalizar pelo peso, mas tem que ser maior que 1,7, e o VHS maior que 10,5, né, que é pelo que a gente acompanha pela radiografia torácica. Então, essa é uma foto que existe até como exemplo do guidelines de um paciente com, esse é o método, a relação átrio esquerdo da aorta, que a gente até brinca, que a gente fala que o átrio esquerdo nesse corte parece uma baleia, sendo que a cabeça da baleia é o corpo do átrio, e aqui acaba sendo o apêndice auricular, né, a aurícula esquerda, que é a cauda, e essa estrutura mais arredondada aqui é um corte transversal da aorta, então a gente acaba fazendo uma relação, pegando aqui da fossa aqui da cúspide coronariana direita até o outro lado da aorta, batendo até a parede livre do átrio esquerdo aqui. Tá? Logo depois daqui tomando cuidado aqui com as veias pulmonares, tá bom? Então aqui, esse é um paciente que tem um arredondamento muito importante, dá para ver claramente a diferença, né? Se a gente for tentar colocar, cabe mais de 3 aortas aqui dentro do átrio esquerdo dele, tá? Essa relação, pelo que eu falei, teria que ser maior que 1,6, pelo que a gente pega, pelo trabalho do sueco, do método sueco, até aproximadamente 1,3, com um desvio padrão associado aí de 0,1 mais ou menos, então 1,4 mais ou menos, a relação. E quando a gente pega o método de Richner, que é um outro método que pega também pega pelo mesmo corte, até 1,5. Então esse paciente está maior que o dobro, né? Se a gente for levar em consideração nessas duas avaliações. Então é um átrio esquerdo bem grande aqui. E aqui a gente vê pela radiografia torácica no decúbito lateral, a gente vê que tem aqui uma verticalização já importante da silhueta cardíaca e um abalamento do átrio esquerdo com compressão aqui na parte final da traqueia. Esse paciente provavelmente é um paciente que tosse bastante. Então, além de óbvio do tratamento dessa parte cardíaca, muito provavelmente ele é um paciente que precisaria de um antitussígeno ou alguma coisa do tipo. Então, assim, muitos estudos foram feitos desde a década de 90 a respeito disso, nos pacientes B2, mas nos pacientes com doença valvar como um todo. Muitos deles com os inibidores da ECA, né, que são os inibidores da enzima conversora de angiotensina, que ela tem um poder importante porque ela acaba inibindo a cascata do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, ela tende a, inclusive, tentar bloquear a aldosterona no final, né, dessa cascata. E ela tem o poder de causar vasodilatação, porque ela inibe a angiotensina 2, a formação da angiotensina 2, que é um dos maiores vasoconstritores endógenos que a gente tem. A gente tem também muitos trabalhos com diuréticos, assim, a gente sabe que em relação à furosemida nunca chegou a se fazer trabalho com furosemida em pacientes assintomáticos, que realmente nem sentido faz. E o que se sabe é que pacientes assintomáticos com uso de furosemida, isso sempre teve a teoria em volta, que se o paciente não tem aumento de pré-carga ou, né, sinais de congestão e a gente faz um diurético, são pacientes que podem hiperativar de maneira mais precoce o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, isso pode piorar a progressão da doença. E a gente tem a espironolactona, que acaba sendo um diurético antagonista, né, da aldosterona, que é um diurético que a gente chama de poupador de potássio. E tem alguns trabalhos, a gente vai falar sobre eles. Em relação ao primobendan, que é o vinodilatador, que sim, se usa muito ultimamente, principalmente manipulado,
Assim, eu particularmente prefiro o uso dele manipulado, porque eu consigo jogar com doses e frequências, né? Então, eu tenho resultados bem importantes, inclusive com a Drogavet de pacientes meus, que respondem super bem. E a gente sabe que a gente fala que ele tem como princípio de ativo duplo, que ele é um inotrópico e um vasodilatador, porque ele promove o aumento da sensibilização do cálcio intracelular e na musculatura lisa, e ele causa inibição na fosfodiesterase 3, então causa vasodilatação. Então a gente chama ele de inodilatador. Em relação aos vasodilatadores, tem pouquíssimo trabalho a respeito de vasodilatação precoce. Na medicina humana eles têm feito isso. Na medicina veterinária a gente não sabe muito sobre o uso, por exemplo, da amlodipina, da hidralazina ou por exemplo, de um venodilatador como isosorbida em pacientes que não têm sinais de congestão. Então, aqui, por exemplo, quando a gente faz uma linha do tempo relacionada com os inibidores da ECA que a gente tem na medicina veterinária, eu vou abordar de maneira bem rápida para a gente não perder muito tempo a isso. A gente tem um trabalho de 1995 que foi feito com 211 cães em pacientes com insuficiência cardíaca. Então, isso é importante, que foram pacientes que com doença valvar ou cardiomiopatia dilatada com insuficiência cardíaca, e todos eles tiveram aumento de sobrevida com o uso do enalapril. Isso é importante. Teve o estudo LIVE, que é de 98, que inclusive é do Ettinger, que todo mundo conhece, foi um dos pesquisadores. Pacientes, 110 cães também, um número relativamente bom. Em pacientes com cardiomiopatia dilatada ou doença valvar, que todos eles também apresentaram aumento de sobrevida com o uso do enalapril. Então, isso também é importante, mas lembrando que são pacientes em insuficiência cardíaca, não foram pacientes assintomáticos. Então, a gente tem o estudo BENCH. O estudo BENCH foi um estudo relacionado com o benazepril, né, que para ver, né, e aumentou a sobrevida também, um estudo de 99, que foi em 162 pacientes com insuficiência cardíaca, e além de tudo, além de aumentar a sobrevida, esses pacientes aumentaram a qualidade de vida, isso é importante, mas também com insuficiência cardíaca. Um dos primeiros trabalhos em pacientes assintomáticos com o uso desses inibidores de ECA foi um estudo lá, o SVEP Trial, que a gente chama, que é um trabalho lá de um grupo sueco de pesquisa, que é do Hagström, muita gente já deve ter ouvido falar nele, e é de 2002, e eles pegaram aproximadamente 230, né, que foram 229 cães com doença valvar, então não teve paciente, né, que foi caracterizado no estudo e selecionado para o estudo com dilatada associada, foi só doença valvar, e esses cães eram cães assintomáticos, e eles não teve diferença estatística do grupo com e sem para a evolução para a insuficiência cardíaca, isso é importante, né, então foi o primeiro trabalho com pacientes assintomáticos e mostrou justamente o contrário do que se achava, né. A gente tem o trabalho VetProof, né, que é esse com 124 cães, mais ou menos, também cães assintomáticos, né, que são estágios B1 e B2, e teve um retardo aproximadamente de 3 meses para desenvolvimento da insuficiência cardíaca, só que o próprio estudo fala que foi uma melhora modesta, eles usam até esse termo no trabalho. Então, assim, realmente não teve muita diferença estatística importante assim no trabalho a respeito disso. Todos os outros trabalhos a gente tem aqui. Tem o estudo Quest que comparou o uso do Primobendan com o Benazepril em pacientes com ICC e mostrou que o Primobendan respondeu, pacientes com Primobendan responderam bem mais. Esse trabalho do Postman de 2008 foi um trabalho retrospectivo com vários animais. Se não me engano, foram 141 pacientes e eles tiveram realmente melhora da qualidade de vida, mas foi retrospectivo, difícil a gente, né? Não é um nível de evidência tão forte assim. E tem esse trabalho, o VALVE, que é um mais novo, né? Que ele ainda não foi publicado e ele comparou pacientes com doença valvar em estágio C com a tripla terapia que a gente fala. A dupla terapia é o uso de furosemida e primobendan, comparado com furosemida, primobendan e inibidor da ECA, que nesse caso no estudo foi o ramipril. E os pacientes com dupla terapia, furosemida e primobendan, eles viveram mais, mas não teve diferença estatística, então o grupo com inibidor da ECA não aumentou a sobrevida. Então, ultimamente, o inibidor da ECA ele acaba tendo aí é discutível o seu uso nesse estágio. A gente vai chegar nisso. E aí tem também esse princípio que a gente fala que é o escape da aldosterona que eu falei para vocês, que é aquelas enzimas que acabam aumentando o nível a concentração de aldosterona urinária em decorrência de quebra desse circuito de bloqueio da cascata do sistema renina-angiotensina-aldosterona, e que tem um trabalho que fala
que aproximadamente 30% dos pacientes com insuficiência cardíaca tomando inibidor da ECA têm altos de aldosterona urinária. Então, mostra que existe realmente aí um mecanismo de escape para esse aumento. Isso é importante, né? Então, tem vários outros trabalhos, a gente não vai ficar falando muito nisso. A minha intenção aqui é mostrar que a respeito dos inibidores da ECA existe uma controvérsia e os resultados são conflitantes. Tem gente que fala que melhora e que ajuda, e tem gente que fala que não. 5 das 10 pessoas que fazem parte ali do panel, do guidelines, eles entram e 5 não. Então, isso mostra que mesmo as pessoas que estudam isso o tempo inteiro, existe aí um viés a respeito do seu uso ou do não uso. O que a gente geralmente brinca é, se o paciente não tiver comorbidades, tiver com a função renal boa, mal não vai fazer, e se for fazer alguma coisa, você vai fazer bem, só que a gente tem que acompanhar bem de perto. Por exemplo, se o paciente não for renal, se ele não tiver hiperadreno, se ele não estiver fazendo uso concomitante de trilostano nesse caso, que o trilostano pode aumentar os níveis séricos de potássio, e o inibidor da ECA também, óbvio que a gente tem que levar isso em consideração e mal não vai fazer. Só que daí se tiver essas comorbidades associadas, eu acho que é bom pesar e ver o risco-benefício, né, falando assim. Então a gente pensa que, sempre se pensou aqui entrando por bloquear a cascata do sistema renina-angiotensina-aldosterona, pudesse melhorar. Só que aí os ensaios clínicos, que são a maior resposta que a gente tem a nível de evidência na medicina interna, estão mostrando resultados conflitantes, então a gente tem que ter sempre um discernimento a respeito disso. Tá? Então, assim, a respeito das doses, a gente tem o benazepril, o ramipril, o lisinopril e o enalapril, as doses estão aí, tá? Que a gente acaba entrando. A gente pega muito paciente pequeno, né? Então, às vezes de 1, 2 quilos, então é difícil a gente entrar com medicação, né, que não seja manipulada, então geralmente funciona bem também. E aqui a gente tem nos pacientes B2 esse trabalho que foi talvez um dos mais importantes para a gente, que é o EPIC, que ele é de 2016, que ele é um estudo multicêntrico, randomizado, de vários lugares aí do mundo, né, do Japão, teve Europa, Estados Unidos, e que foram aproximadamente 360 pacientes no estágio que a gente chama de antigamente, né, não tão antigamente assim, mas antes a gente chamava de B2 avançado, que são os pacientes com aumento de átrio e ventrículo, com esses critérios, aumento do átrio esquerdo e do ventrículo esquerdo acima de 1,7 o ventrículo normalizado e acima de 1,6 o átrio pelo método sueco, que a gente já conversou. E aí a gente teve um grupo primobendan e um grupo placebo, e aí a gente sabe que o grupo primobendan teve uma diferença de aproximadamente 15 meses até o endpoint primário. O endpoint primário foi a descompensação, um episódio de edema pulmonar. Isso é muito importante se a gente for para pensar que os nossos pacientes têm 10, 11, 12 anos, então eles viveram mais de um ano. Isso é um baita de um resultado, né? E além disso, que foi um endpoint primário, que eles tiveram um resultado absurdo, os endpoints secundários, que são melhora de qualidade de vida, índices radiográficos, índices ecocardiográficos, todos eles melhoraram muito também. Inclusive, tem um outro trabalho que é só com os resultados desses endpoints secundários e assim, é gritante a diferença. Então, a gente sabe que o nível de evidência hoje é muito forte para o uso do Primobendan, só que isso é muito importante. O Primobendan, o que existe de evidência é para pacientes com aumento de átrio e ventrículo. Pacientes com aumento só de átrio, não existe nada que sustente o uso, tá? Isso é importante da gente falar. Então, o uso manipulado acaba dando maior liberdade para a gente jogar com doses e frequências, porque a gente vai chegar lá na frente, a gente vê que tem pacientes que a gente precisa aumentar a dose e precisa aumentar a frequência do Primobendan. A gente acaba entrando com uma dose inicial de 0,2 a 0,5 miligramas por quilo a cada 12 horas, né, BID. E a gente vê que, assim, os pacientes que não tomam nada quando iniciam como o Primobendan como monoterapia melhoram muito. Então, e nesse caso, além do Primobendan, teria indicação, pelo que a gente já conversou, também dos inibidores da ECA, apesar de ter todos esses vieses e controvérsias que a gente conversou até agora. A vasodilatação precoce, a gente não tem muito trabalho a respeito, tá? O que a gente tem a respeito de vasodilatação precoce na doença valvar acaba sendo o uso do Primobendan mesmo, que existe nível de evidência. E isso acaba sendo até legal, porque será que o EPIC prova para a gente que se a gente vasodilatar esses pacientes de maneira mais precoce, eles melhoram na progressão da doença, né? Eles progridem de maneira mais lenta. No caso do Primobendan foi o que aconteceu.
e se teoriza, óbvio, que muito mais em decorrência dessa vasodilatação, porque a vasodilatação diminui a pressão dentro do átrio esquerdo, a pressão venosa, então se diminui ali a pressão lá dentro, a gente acaba diminuindo a probabilidade e né, e a chance desse paciente descompensar, que é o que a gente fala de como endpoint primário do estudo, né? Então, a gente sabe que o risco, né, que se fala que talvez não seja legal de vasodilatar esses pacientes assintomáticos é justamente isso aqui que a gente fala, que eles podem vasodilatar muito, e vasodilatando muito diminui o débito cardíaco, diminuindo o débito e hiperativa o sistema renina-angiotensina-aldosterona, e aí a doença progride mais rápido. Só que a gente não vai saber isso nunca até a gente realmente fazer algum trabalho, ensaio clínico randomizado que tenha realmente esse tipo de intuito, né, esse tipo de objetivo. Então, em relação à espironolactona, como a gente estava falando, tem aquele escape da aldosterona que eu falei para vocês, então, que você pensou, poxa, se esses pacientes têm aumento da concentração de aldosterona urinária, mesmo tomando inibidor da ECA, talvez seja legal se a gente associar a espironolactona antes da hora, talvez em pacientes B2, porque até então o que a gente tinha de evidência para o uso da espironolactona era só em pacientes a partir do estágio C, que são pacientes que descompensam, e isso acontece em decorrência, eu vou mostrar para vocês o trabalho, que é esse aqui, ó, que é o trabalho de 2010, tá? Então, nesse trabalho aqui, foram pacientes com aproximadamente 212 cães, é um número alto também, todos os pacientes em insuficiência cardíaca que já tiveram, que descompensaram, já tiveram quadro de edema pulmonar, né, que é o estágio C, que a gente vai chegar nele. Todos eles tiveram aumento de sobrevida quando comparados no grupo comparado espironolactona e terapia convencional, fora comparando com um grupo só, terapia convencional sem a espironolactona. Então, eles viveram mais, então isso é importante. Então, a gente sabe que pacientes em estágio C, indicação a ótima indicação do uso da espironolactona, só que antes disso, no estágio B2, que é esse estágio que a gente está conversando, não existia. Então, assim, por conta desse processo, que é o que a gente chama de escape da aldosterona, ou aldosterone breakthrough aqui, que é o aumento da concentração urinária da aldosterona, será que esses pacientes compensados sintomáticos também eles se beneficiariam? Porque a gente sabe que a aldosterona promove fibrose miocárdica e o remodelamento. Então, teoricamente, se a gente for parar para pensar na fisiopatologia, faz sentido. Só que a grande questão é que na medicina veterinária a gente não baseia só nisso. Óbvio que é uma coisa que ajuda muito, mas se a gente tem à disposição os trabalhos e os ensaios clínicos, eles dizem muito mais para a gente. Então, qual foram os resultados, né? Então, a gente tem esse trabalho de 2017, que foi o estudo piloto, a primeira vez que entraram realmente com espironolactona em pacientes compensados, e realmente não mostrou benefícios palpáveis. E a gente tem esse trabalho fresquíssimo aí desse ano, já se fala, né? Esses pacientes estão sendo acompanhados faz muito tempo, então já se falava desse estudo há muito tempo, que, né, a nossa grande esperança era de que se a gente entrasse com a espironolactona de maneira precoce, realmente eles iam viver mais. E aí realmente o que se sabe é que esses pacientes realmente não tiveram diferença realmente de sobrevida, e eles até concluem no estudo que eles realmente falharam em provar que a associação da espironolactona com o inibidor da ECA aumenta a sobrevida e atrasa a insuficiência cardíaca congestiva nesses pacientes. Então, realmente, o que a gente tem é, por enquanto, de evidência para uso no estágio B2, por enquanto, é o Primobendan, sem dúvida nenhuma, nos que tem aumento de átrio e ventrículo, tá? Isso é importante. E nos inibidores da ECA, a gente tem trabalhos que mostram benefícios e trabalhos que a gente tem que pesar, tá bom? Então, isso é importante. A gente entende por descompensação, não é aquele paciente que tosse só, porque a gente tem muito paciente pequeno, Yorkshire, Maltese, Spitz, são pacientes que têm geralmente colapso de traqueia associado, e a gente sabe que tem pacientes que chegam muitas vezes para a gente em emergência tossindo, e a gente sabe que é colapso de traqueia a gente escuta e o animal está lá na recepção, né? Porque a crise de um colapso ou de uma bronquite é bem diferente de uma crise de tosse de um paciente cardiopata, né? Então, o que a gente entende como descompensação são crises, né, o que se tem por definição são esses processos de descompensação, tá bom? Então, assim, quando o paciente ele passa do estágio B2 para o estágio C, é um paciente que chega dessa forma, uma dispneia expiratória, respirando em tranco, né, com a barriguinha, que a gente fala em socos, e crepitando de maneira difusa, né? E quando a gente faz a avaliação ecocardiográfica, a gente vê isso, né? Aqui a gente vê válvulas muito degeneradas, né, com prolapso importante,
E tudo isso verde que está voltando para dentro do átrio esquerdo acaba sendo uma regurgitação em decorrência dessa insuficiência, tá? Então, seria um aumento importante de átrio e ventrículo esquerdo e o paciente uma frequência cardíaca média bem alta, a gente consegue ver aqui embaixo, né, no canto inferior direito aqui, 170, 180, 160. Então, isso diz para a gente que é um paciente congesto, né? Porque os pacientes congestos, eles tendem a ter hiperativação do sistema simpático, então eles dificilmente você vai pegar um paciente que esteja em edema brando mesmo, em edema franco, e esteja, por exemplo, com arritmia sinusal, é bem difícil isso, ele vai estar geralmente com um ritmo regular e taquicárdio. E a gente pega aqui, por exemplo, também, deixa eu colocar um play, esse é o mesmo paciente, só para a gente tentando dar um enfoque a mais na válvula, só para vocês terem uma noção de como a válvula de fato degenera e ela perde totalmente o poder de coaptação, né? Ela prolapsa mesmo nesses casos de pacientes que já têm essa predisposição a fazer prolapso atrial. Então, esse é um padrão, né, que a gente fala que é o padrão restritivo, bate, por enquanto, batendo tudo com quadro de edema pulmonar. E aqui a gente pega um paciente com aumento importante de câmaras esquerdas, né? A gente vê que e aí, o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo bem aumentados. E aqui a gente consegue até ver que a função sistólica desse paciente está um pouco alterada. E esse paciente é um paciente que nem eu comentei para vocês lá no início, que é um paciente, isso aqui é um labrador, um paciente meu que chegou descompensado. E ele realmente, você vê que tem uma disfunção sistólica, ele tem uma degeneração valvar aqui, quando a gente pega nesse corte longitudinal, você vê que a válvula tem degeneração. Então, ele evoluiu realmente com quadro de insuficiência cardíaca com disfunção sistólica associada, que é o que pode acontecer. Então, tem esses pacientes de estágio com os mais pesados, tem que ficar bem de olho, tá? Porque eles evoluem realmente o que se tem na literatura e o que a gente vê também com frequência é que eles evoluem mais rápido mesmo. Aí, quando a gente faz o uso, por exemplo, da ultrassonografia torácica, para ver a avaliação de presença de linhas B ou não, a gente vê isso, que é todas essas bandas B passando, que parecem esses cometinhas passando, né? Tudo isso é linha B, que a gente chama, ou banda B. Isso diz para a gente aí que tem presença de acúmulo de secreção entre aí no interstício, no alvéolo. Então, isso faz uma sombra aí na pleura e a gente acaba vendo essa sombra aí. Então, isso é importante para a gente consegue até triar mais ou menos, por exemplo, se a gente tem mais presenças de linhas ou bandas B em hemitórax direito, em região cranial, ou se a gente tem lobos caudais, que é mais característico de pneumonia, de edema pulmonar. Então, isso acaba levando a gente, é uma ferramenta importante para a gente durante ali, a avaliação emergencial. Então, a gente sabe que pacientes com degeneração de grau importante, valvar mitral, com aumento importante de câmaras cardíacas esquerdas, eles têm aumentos importantes de pressão de enchimento. Tá? Então, anteriormente, no guideline antigo, acabava se classificando esses pacientes em estágio C, que descompensaram, em C1 e C2, que o C1 era para fazer tratamento no ambulatório, né, que era emergência, e o C2 era em casa, o que já cronificou, que já saiu do quadro de edema e que já descompensou. Então, assim, não muda muito para a gente, tá? Tanto que a gente nunca se apegou muito a essa classificação e hoje em dia no guideline nem se usa mais isso. O que a gente tem que fazer nesses pacientes a nível ambulatorial é melhorar a função sistólica, melhorar a pré- e pós-carga, melhorar o débito cardíaco, diminuir a ativação simpática e a hiperativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona e aumentar a oferta tecidual de oxigênio, tá? Então, a gente sabe que essa descompensação, por exemplo, o paciente que passa do B2 para o C pode ser de aumento progressivo, realmente, da pressão venosa intra-arterial esquerda, ou pode ser, por exemplo, uma ruptura de cordoalha. Isso acontece, tá? Então, por exemplo, é um paciente nesse caso aqui, um aumento importante de átrio esquerdo, você vê que as veias pulmonares estão muito dilatadas, em comparação aqui com o átrio direito, assim, é gritante a diferença de tamanho. E aqui, durante a sístole, a gente vê que tem essa estrutura aqui, que é uma cordoalha, a válvula está fechada, e aqui a cordoalha entrando aqui no átrio esquerdo. Então, esse é um paciente que rompeu uma cordoalha pelo processo de degeneração e a sobrecarga volumétrica, tá? Então, esse é um paciente que estava em edema mesmo. Essas aqui são algumas coisas que podem ajudar durante a parte o atendimento emergencial. Isso são dicas, assim, isso existe em literatura, mas é óbvio que tem as exceções, que, em regra, os pacientes que são obesos, dispneicos, eles têm menor probabilidade de estar em insuficiência cardíaca congestiva, porque os pacientes que tendem a entrar em insuficiência cardíaca, eles tendem a ter processo catabólico aumentado, então eles tendem a estar no peso ou um pouquinho mais magros do que o normal.
né, com score de condição corporal baixo. Os pacientes, eles tendem a apresentar arritmia sinusal. Eles têm menor probabilidade de estar em edema pulmonar, pelo que a gente já conversou. Na auscultação, eles vão ter crepitação difusa, com sopro alto. Então, se você, por exemplo, pegar um paciente que está crepitando muito, está dispneico, ou você não auscultou sopro, ou tem um sopro bem baixo, de baixa intensidade, tem baixa probabilidade de estar em quadro de edema pulmonar, né, por decorrer cardiogênico, e muito para pensar em algumas outras causas, pneumonia e assim por diante. Esse paciente vai dar saturação baixa, com um quadro de dispneia expiratória e muito provavelmente apresentando posição ortopneica. Então, o tratamento nosocomial, vou tentar passar rápido, tá? A gente geralmente faz a furosemida em bolos de 2 mg por quilo a cada 2 horas, não passar de 8 mg por quilo nas primeiras 4 horas, ou 12 mg por quilo por dia, que é o que você tem estabelecido de dose. Tomar muito cuidado com desidratação. Tem indicação e existe literatura para isso, para colocar em infusão contínua de furosemida, só que desidrata muito, tem que tomar cuidado. E muito provavelmente, se esse paciente não está melhorando só com o uso de diurético, você vai ter que vasodilatar esse paciente, tá? Ou entrar com um inotrópico, alguma outra coisa que a gente vai abordar. A oxigenoterapia é extremamente importante, tem que fazer o que o paciente permitir, seja sonda única ou bilateral, máscara, gaiola, o que o paciente permitir. Tem alguns pacientes que precisam de ventilação mecânica, quando a relação PAF, que a gente chama, que é a pressão arterial de oxigênio pela fração inspirada, está menor que 200, são pacientes que já estão entrando em quadro de SARA, quando a saturação está menor que 90%. A sedação, ela é muito importante até para permitir a oxigenoterapia e o manejo, e evitar que esse paciente piore o edema pulmonar por edema pulmonar não cardiogênico por esforço. Então, a gente geralmente tende a usar mais o butorfanol, numa dose de 0,15 a 0,2 mg por quilo intramuscular, funciona super bem. E ela, por ser um agonista antagonista, não causa depressão respiratória, que os opioides podem causar, então ele acaba sendo mais seguro que os outros opioides. Só que dentre todos os outros opioides, eu acho que talvez o mais seguro seja a meperidina, se você não tiver o butorfanol em mãos, numa dose aí de 2 a 3 mg por quilo intramuscular. Se o paciente mantiver nível de consciência, fazer primobendan por via oral, enalapril, espironolactona e todas essas medicações que a gente já tem que ter feito quando o paciente, e existe evidência científica para fazer quando o paciente descompensa. E aí entrar com as infusões se o paciente permitir. E o que seria permitir? É o paciente manter níveis hemodinâmicos estáveis ou não. Por exemplo, se um paciente, a gente chama ele de quente, é um edema quente, por exemplo, é um paciente que ele está normotenso, ou seja, com pressão normal, mantém nível de consciência, as mucosas estão róseas, ele tem TPC normal, temperatura normal e tem débito urinário satisfatório. Por isso que é importante também nos pacientes em emergência que estão dispneicos, sondar, para você mensurar o débito urinário. E o paciente frio é o paciente que está instável hemodinamicamente. É um paciente que está hipotenso, com nível de consciência reduzido, as mucosas estão hipocoradas, o TPC está alto, a temperatura baixa. Então, assim, teoricamente é um paciente que, se você vasodilatar esse paciente frio, muito provavelmente você vai piorar muito o quadro clínico dele. E se você vasodilatar o paciente quente, ele vai se beneficiar muito. Então, como que é a abordagem? O paciente que tem, né, o que a gente chama de quente úmido, ele é um paciente que ele se beneficia muito do uso dos diuréticos e dos vasodilatadores. O paciente que é frio e úmido, que ele está crepitando em edema, mas está instável hemodinamicamente, é o paciente que se beneficiaria primordialmente de inotrópico. Então, no caso, a gente acaba usando mais a dobutamina. Então, se esse paciente frio, ele acabar mantendo pressão, mantendo todos os níveis de estabilidade hemodinâmica depois, você pode muito bem associar, por exemplo, a dobutamina com o nitroprusiato, por exemplo. Né? Isso é muito bom, inclusive. Você vai ajudar bastante a redução desse quadro clínico do paciente. Só que, né, tem que fazer bastante essa distinção, porque nem todo edema pulmonar é igual. Então, aqui, em relação ao IMPROVE, né, que é o trabalho, um dos primeiros trabalhos que a gente tem em pacientes com insuficiência cardíaca aqui, que a gente acabou falando dele também um pouquinho lá atrás, que mostrou melhora com o uso do enalapril nesses pacientes que estão em insuficiência cardíaca. Tem esse trabalho aqui do grupo do Japão, que é inclusive o grupo do Masami Ueshi, que é o pesquisador responsável por fazer as valvuloplastias de válvula mitral, né, que é a troca de válvula. Então, eles acompanharam pacientes que estavam em quadro de insuficiência cardíaca, né, em edema pulmonar, e o uso do primobendan por via oral, esses pacientes vendo o tempo de sobrevivência, o tempo de reincidência dos quadros de edema pulmonar, e o grupo do primobendan realmente apresentou resultados bem favoráveis. Então, a gente tem esses trabalhos também que são
bem experimentais de grupos japoneses, que é o uso do Primobendan e o uso do Isordil, que a gente fala, né, que é a isosorbida, em pacientes com insuficiência mitral induzida via laboratório, inclusive até se a gente for parar para ver a data desses trabalhos, que foi ruptura de cordoalha induzida por laboratório em Beagles, assim, a gente vê em 2011, 2013, até meio surreal a gente pensar nisso hoje, né? Na época já era, mas eles fizeram isso e a gente viram que o Primobendan e o Zordil apresentaram, né, diminuições importantes na pressão arterial esquerda, então mostra pra gente, isso claro que em doses bem mais altas, mas a gente consegue extrapolar um pouco, que mostra que essas medicações têm uma eficácia importante nesse quadro. Então, assim, o tratamento domiciliar, né, no estágio C, a vasodilatação acaba dividindo um pouco de opiniões. Fala que para vasodilatar o paciente já é refratário ou não, tá? Então isso divide um pouco de opinião. Tanto que no guideline, se vocês forem ler, eles não falam de vasodilatação nessa fase. A furosemida, eles dão essa dose inicial de 2 mg por quilo a cada 12, que a gente conversou de 8 a 9 mg por quilo dia. Os inibidores da ECA, a espironolactona vão fazer a dose de 2 mg por quilo uma vez por dia, que é a dose que a gente sabe que a gente consegue inibir fibrose miocárdica, que é a dose de pelo menos 1,8 mg por quilo. O Primobendanes, teoricamente, o que se preconiza é o uso da dose de 0,2 a 0,3 mg por quilo a cada 12 horas. Então, assim, existem algumas complicações comuns desses pacientes que vão evoluindo com a doença. São, no caso, pacientes que têm átrios muito grandes, eles podem desenvolver fibrilação atrial. E a fibrilação atrial acaba sendo uma complicação importante e pode fazer com que esses pacientes entrem em quadros de edema pulmonar sucessivos e se mantenham congestos. Porque você imagina se é um paciente que, se o problema é em toda a sístole que regurgita sangue para dentro do átrio e piora a pressão arterial esquerda, se o paciente está com uma frequência de 120 é uma coisa, o paciente com 260, 270 é outra. Está acontecendo bem mais vezes por minuto. Então, fora que muda muito a função sistólica do átrio, porque o átrio não contrai direito, então isso piora muito a progressão da doença e pacientes com fibrilação atrial têm pior índice prognóstico. Então, a gente tem que tratar, no caso, a primeira escolha, a gente acaba entrando com a digoxina e dá para a gente entrar com diltiazem também para uso do controle dessa fibrilação atrial. E outra complicação acaba sendo o desenvolvimento da hipertensão pulmonar, né? Então, tem várias classificações a respeito da hipertensão. A gente, de maneira grosseira, na medicina veterinária, acaba dividindo mais em duas classes. Na medicina humana, a gente divide a 5 a 6 classes da hipertensão pulmonar. A gente acaba dividindo nessas duas, que é a pós-capilar e a pré-capilar. No caso da hipertensão, que importa para a gente, que acaba sendo por repercussão da doença do lado esquerdo, é a pós-capilar, tá? E acaba acontecendo, né? Isso aqui é só para mostrar para vocês também esse trabalho que eu falei da vasodilatação. Tem os efeitos da amlodipina comparados com benazepil em pacientes com ruptura de cordoalha induzida pelo laboratório, e mostrou que a amlodipina melhora muito a pressão dentro do átrio, muito mais quando comparado com benazepil. Só que não tem nenhum ensaio clínico ainda, então por isso que acaba dividindo opiniões. Então, aqui, em relação ao pós-capilar, a gente são pacientes que têm aumentos importantes de câmaras esquerdas, ou seja, átrio e ventrículo esquerdo, tem dilatação importante de veias pulmonares e padrão de congestão, tem padrão restritivo de enchimento, e animais que apresentam insuficiência importante de tricúspide, com dilatações de veia cava, caudal, e aumento de pressões de enchimento em câmeras direitas, inversão de fluxo de veia hepática e dilatação de veias de artéria pulmonar. Isso acaba acontecendo por conta de uma mudança do leito vascular pulmonar em decorrência dessa congestão constante do lado esquerdo, fazendo com que haja repercussão do lado direito. Então, a abordagem aqui nada mais é do que a gente mudar e otimizar o tratamento para a insuficiência cardíaca do lado esquerdo. Então, o paciente que tem hipertensão pulmonar importante por aumento de câmaras esquerdas, por exemplo, que tem hipertensão pulmonar importante, a gente tem que otimizar o tratamento do lado esquerdo primeiro, antes em pensar, por exemplo, em entrar com o sildenafil. Isso é o que se preconiza, tá? A pré-capilar, quando são pacientes que têm câmaras direitas aumentadas, que têm câmaras esquerdas, inclusive, até reduzidas de tamanho, que o lado direito está muito maior, e isso geralmente é secundário a alterações primárias na artéria pulmonar, ou no caso de alterações pulmonares primárias, ou um paciente, por exemplo, com PDA reverso. Então, isso a gente vê mais isso, e aqui nesse caso a gente tem indicação de entrar com o sildenafil, nesse caso. Quando é secundário, alterações do lado esquerdo, que é no caso que importa mais que pelo que a gente está falando aqui, a gente tem que tentar otimizar primeiro o tratamento,
né, otimizar o tratamento da insuficiência cardíaca esquerda, tá bom? Então, aqui é só para mostrar para vocês qual é muito importante de câmaras esquerdas quando ele começa a apresentar hipertensão pulmonar. Tá aqui, eu vou tentar mostrar, vou tentar frear aqui, pausar aqui. Deixa eu tentar. Acho que eu não vou conseguir, mas a intenção aqui no caso desse paciente é mostrar que durante a sístole, no final do período diastólico aqui, quando a gente percebe discretamente um rechaçamento desse septo interventricular, mostrando que a pressão dentro do ventrículo direito está realmente maior do que a pressão no ventrículo esquerdo em certos pontos, tá bom? E aqui é para mostrar um paciente que tem realmente a evidência bem importante aqui das veias cavas caudais, só para mostrar também esse corte. Esse corte é um corte que nem não é muito usual de ser feito, que a gente chama de bicaval. E aqui dá para a gente avaliar bem a válvula tricúspide, as duas veias cavas, então acaba sendo importante para a gente fazer essa avaliação, que aqui a gente consegue ver dilatação de veia cava ou não, que é um corte importante para a gente. Então aqui, por exemplo, é só para mostrar para vocês a pré-capilar. Aqui a gente consegue ver um lúmen ventricular esquerdo bem menor, ele quase não consegue expandir, e esse septo, ele basicamente vai em direção ao ventrículo esquerdo toda hora durante a sístole, né? Toda vez que o coração contrai, ele acaba vindo aqui, porque a pressão no ventrículo direito fica bem maior que a pressão no ventrículo esquerdo. Então, isso acaba acontecendo em decorrência da hipertensão pulmonar pré-capilar. Aqui é bem gritante, dá para ver bem que a diferença do tamanho, do diâmetro interno do ventrículo direito é bem maior que a do ventrículo esquerdo. Então, isso é característico de uma hipertensão pulmonar que a gente fala de pré-capilar, tá bom? Então, esse é um paciente que, por exemplo, se estiver sincopando, ou se tiver uma hipertensão pulmonar de grau importante, que são gradientes acima de 80, de 75, 80 para cima, é um paciente que já tem indicação da gente começar a tratar com sildenafil. Diferente daquele outro paciente. Aquele outro paciente, o ideal seria a gente otimizar um tratamento já da insuficiência cardíaca esquerda. Então, aqui a gente acaba vendo, isso aqui é uma complicação também que pode acontecer em pacientes com aumentos muito importantes aí do lado esquerdo, que por conta desse aumento da pressão venosa arterial do lado esquerdo, acaba tendo uma ruptura do septo intraatrial bem na altura da fossa oval, que é uma membrana, né, que por como essa pressão aumenta muito, ela acaba cedendo. Então, quando ela cede, ela acaba comunicando o conteúdo, né, do átrio esquerdo com o átrio direito, e teoricamente se fala que isso pode melhorar um pouco a qualidade de vida a manifestação clínica desses pacientes, porque você está dividindo a pressão do átrio esquerdo com o átrio direito. E tem pessoas que falam que isso pode causar hiperfluxo pulmonar e piorar a hipertensão pulmonar e esse paciente desenvolver ascite. De qualquer forma, estudos hemodinâmicos que mostram e mimetizam esse tipo de acordo com o diâmetro dessa ruptura e o volume de sangue que passa, teria que ser uma ruptura muito grande para fazer com que esse paciente realmente melhore muito de qualidade de vida ou que cause hiperfluxo pulmonar. Na prática, o que a gente vê é que quando isso acontece, os pacientes ficam mais estáveis mesmo, tá? Mas isso acaba sendo uma complicação da doença. E aqui dá para a gente ver bem, né? Aqui é o septo intraatrial, aqui é o átrio direito, né? O átrio esquerdo, o septo intraatrial, e aqui a gente vê que tem um sangue subindo vermelhinho aqui que parece uma fogueira, né? Isso acaba sendo sangue indo em direção do átrio esquerdo para o ventrículo direito, porque esse é o caminho que tem que ir, porque a pressão do lado esquerdo é maior que do lado direito. Então, por exemplo, quando a gente começa a pegar esses pacientes, eles começam a ficar refratários demais, a gente tem que realmente manipular, e aí que é a importância, por exemplo, se a gente tem um paciente que está tomando medicação manipulada, a gente conseguir jogar com isso, e aí a importância, inclusive, até da gente usar as medicações, por exemplo, com a Droga-Vet, porque a gente consegue ter essa liberdade para dose com frequência, remanipular da forma que a gente quer, até da maneira que o animal se sente mais confortável de tomar essa medicação, né? Seja por cápsula, microcápsula, ou assim, como o doutor achar melhor, líquido e tal. Então, a única coisa que eu recomendo e eu particularmente não gosto é de manipular várias medicações numa cápsula só, justamente por isso que fazendo isso a gente perde um pouco a liberdade de mexer em doses e frequências das medicações de maneira individual. Só que a gente tem que também levar em consideração qual paciente que a gente está e qual tutor a gente está atendendo. Muitas vezes são pacientes com idade, que não conseguem fazer as medicações direito, então isso, às vezes o animal morde, e é um senhor de 70 anos, e o animal morde, que é um paciente que eu tinha, inclusive. Então a gente tem que jogar com o que a gente tem. E é bom porque a manipulação ajuda a gente nisso. Então, quando os pacientes estão refratários, a gente sabe que são pacientes que já passaram de 8, 9 miligramas por quilo dia de furosemida,
que mantendo as outras doses da mesma maneira ou até tentando subir as frequências, né, as outras medicações. E são pacientes que têm frequência respiratória em repouso acima de 34 movimentos por minuto. Inclusive, tem um trabalho que mostra que pacientes com insuficiência cardíaca, quando estão com frequência respiratória em repouso acima de 34, são pacientes que estão com risco de descompensar. E são pacientes que têm difícil controle, são os refratários. Então, são pacientes que apresentam episódios recorrentes de edema pulmonar, que fazem ascite em curto intervalo de tempo. Então, tem paciente que às vezes tem paciente de 7 quilos, 6 quilos, que a gente tem que drenar 1,5 litro de ascite a cada 7 dias. Então, isso é bem ruim pro animal e pro tutor. E então, nesse caso, a gente tem que manejar as medicações do jeito que a gente consegue. Então, nesse caso, se tem aí o uso da gente associar, por exemplo, o isordil, que é a isosorbida, que é um venodilatador, que ajuda muito a pressão dentro do átrio esquerdo. Então, são pacientes que ficam muito bem com o isordil. A gente consegue, inicialmente, a dose, a gente usa de meio a 1 miligrama por quilo uma vez por dia, só que a gente consegue aumentar isso até de 12 em 12, se a gente quiser, tomando cuidado, óbvio, com a pressão arterial. A amlodipina, a gente geralmente entra com uma dose de 0,1 miligrama por quilo uma vez por dia, mas a gente pode também jogar com a dose e com a frequência, sempre. Em relação à vasodilatação, é sempre importantíssimo avaliar como é que está a pressão arterial antes de tudo, tá bom? Com o Primobendan, a gente tem esse intervalo de segurança para jogar com a dose, com a frequência, tá? Então, o ideal, quando a gente vai pegando os pacientes que estão descompensando, quando a gente aumenta a dose e aumenta a frequência, eles têm até uma resposta boa, porque vai diminuir tanto a pré quanto a pós-carga no lado esquerdo. E acaba sendo seguro. Antes se falava muito que o Primobendan era pró-ritmogênico, hoje em dia já se sabe que não, tem até esse trabalho que mostra, né? Desculpa, tá aqui. Esse trabalho que mostra que o Primobendan foi super seguro nesses pacientes, que eles não provocou aumento de arritmia nesses pacientes, seja fibrilação atrial ou qualquer tipo de arritmia ventricular. E aí a amiodarona, por exemplo, se a gente tem um paciente com fibrilação atrial persistente que não segura de jeito nenhum, e aqui tem um parênteses que a amiodarona a gente tem que tomar cuidado na hora de entrar, né? Porque tem alguns relatos de pacientes que associaram a amiodarona com digoxina que apresentaram hipotensão, então ficar de olho nisso. A furosemida, geralmente o que a gente acaba fazendo antes de mudar, por exemplo, da furosemida para a torazemida, sempre foi passar uma das doses para subcutâneo, por exemplo, se o paciente está tomando TID, a medicação a gente passa da hora da tarde subcutâneo e ajuda bem. Porque isso é importante porque os pacientes que tendem a fazer, no caso, ascite ou que tem hipertensão pulmonar importante associada, que a gente já conversou, eles tendem a ter eles têm a absorção intestinal prejudicada por conta de um edema de mucosa intestinal mesmo, né? Principalmente ali no comecinho do intestino delgado. Então, isso faz com que eles tenham uma menor absorção e menor aproveitamento dessas medicações. Então, a medicação subcutânea, ela acaba ajudando nisso. Fora que a furosemida, ela, ao longo do tempo, ela causa hipertrofia da alça ascendente de Henle ali. Então, isso causa que a gente chama de resistência ao uso da furosemida e aos diuréticos de alça. Então, nesse caso, o que a gente consegue fazer é ou associar a hidroclorotiazida, que é o que a gente sempre fazia antes, ou agora que a gente tem uma opção que a Drogavet também disponibiliza, que é a torazemida, que a gente sabe que, por estudos de farmacocinética, ela tende a ser 10 vezes mais forte do que a furosemida, porque ela em dose, 10% da dose da furosemida, ela provocou uma diurese igual nos pacientes normais. Então, a gente geralmente entra com uma dose de 0,2 miligramas por quilo a cada 12 horas nos pacientes para ver e tentar estabilizar nesse caso. E eu, particularmente, tenho tido respostas boas, né? Depende muito do caso, mas os pacientes que eu geralmente entro, eu vejo que respondem bem, eles ficam mais tranquilos. Eu tive, inclusive, respostas excelentes. A gente até publicou um trabalho junto com a Drogavet, num relato de caso, de uma paciente que ficou super bem com o uso da torazemida. Então, aqui a gente tem alguns trabalhos com o uso da torazemida, é relativamente recente, né, os dois. A gente tem um que é lá de 2011, né, que é o do Michael Oyama, e a gente tem um mais recente aqui de 2017, que é o maior trabalho, que é o teste, que foram 366 cães, bastante, e todos eles mostraram bons resultados quando comparados aí da furosemida e da torazemida. Então, mostrou ser uma droga, apesar de, além de se falar muito, uma droga segura. Tá? Sempre se falou que a torazemida ela tem esse efeito de, além de ser um diurético de alça, também inibir a aldosterona. Os trabalhos mais recentes estão mostrando que ela não inibe tanto a aldosterona assim. Então,
talvez não seja necessário tirar a espironolactona quando for associar, só que isso a gente vai precisar de um trabalho com uma resposta mais consistente ainda. Então, a hidroclorotiazida a gente acaba entrando por conta do efeito sinérgico com a furosemida. A gente tem a diminuição isso causa uma ajuda, né, na diminuição da pré-carga. Tomar cuidado com a função renal, porque isso pode piorar bastante. São pacientes que nesse finalzinho já de vida, que é o estágio deles, já tendem a ter algum grau de lesão de síndrome cardiorrenal. Então, tomar cuidado. Às vezes, entrar com a hidroclorotiazida pode ser um empurrão que precisava para esse rim, então tomar cuidado. Sempre tentar manter esse paciente hidratado na medida do possível. Então, se esse paciente, mesmo com tudo isso que a gente está fazendo, né, ajuste de dose e tudo mais, ele ainda for sintomático, estiver sincopando muito, daí realmente vale a pena entrar com o sildenafil. Nesse caso, de 1 a 2 miligramas por quilo, e dá para a gente jogar com dose, dá para fazer até a cada 8. E eu tenho pacientes mesmo que eu já tive que entrar com o sildenafil, pacientes que passando do estágio C para o estágio D, porque independente do que a gente fazia, sincopava muito. Então, às vezes, entrar com o sildenafil ajuda muito aí a qualidade de vida deles, né? Então, tem pacientes que tossem muito, então a gente tem que associar a codeína, né, para controle de tosse, decorrência por conta daquele aumento atrial que colaba ali a carina, bronco principal, que eu mostrei para vocês na radiografia. E se o paciente não tiver fibrilação atrial ou não tiver sistematicamente taquicárdico por conta de hiperativação do sistema simpático, né, dá para fazer a minofilina para tentar ver se esse paciente não tem alguma bronquite associada, alguma coisa do tipo que esteja piorando a tosse. Só que só nesses casos em específico. No caso do sildenafil, o que se preconiza desse uso do pós-capilar só quando o paciente é sintomático é justamente porque existe a teoria de que a hipertensão pulmonar acaba sendo um aumento da resistência vascular no leito do pulmão, no leito vascular do pulmão, fazendo com um processo de um mecanismo de segurança para fazer com que a resistência vascular dos capilares e sinusoides do pulmão sobrepujem a pressão hidrostática, que está aumentada em decorrência dessas alterações do lado esquerdo. Então, tentando aumentar a resistência vascular para a pressão hidrostática ficar aqui embaixo. Então, quando você tenta vasodilatar a artéria pulmonar e tenta diminuir a resistência vascular no pulmão, pode ser que esse paciente faça edema pulmonar secundário em decorrência disso. Só que isso é hipotético, tá? Assim, a gente não sabe de fato mesmo se isso acontece, só que acaba sendo uma teoria plausível. Por isso que se teoriza o uso e se preconiza o uso do sildenafil mais nesses pacientes e no pré-capilar de primeira escolha. Tá bom? Então, só para a gente resumir, ficou um pouco extenso, né? Tem muita coisa para falar, como vocês viram, tem muita coisa envolvida a respeito de evidência. Então, assim, a gente sabe que a degeneração valvar ela tem uma alta prevalência, então, assim, com certeza todo mundo que está aí ouvindo já atendeu um paciente que descompensaram a decorrência disso, ou ainda vai atender, com certeza. Atualmente, a gente tem capacidade de diagnosticar esses pacientes mais cedo. Então, dificilmente você vai pegar aquele paciente com ascite caquético, que é a fase final da doença de primeira, você vai pegar muito provavelmente aquele cachorro de pelicão de 6, 7 anos, em ótimo estado geral, você está escutando um sopro que é alto, né, em decorrência da idade que ele tem, que te preocupa, e você vai começar a acompanhar. Tá? Então, dificilmente você vai pegar aquele estágio final como primeiro atendimento. Isso também acontece porque as raças hoje em dia que estão mais populares são as raças que a gente sabe que são as raças de dentro de casa, né? Geralmente até fica dentro de bolsa para passear. Então você sabe que os tutores geralmente não conseguem saber de fato se esses pacientes estão apresentando cansaço fácil ou não. Isso acontece com frequência para mim. Então, muitas vezes você vai pegar um paciente com alterações super avançadas, ecocardiográficas e até, né, de auscultação, exame físico, e o tutor não fala que não tosse, fala que não tem nada. E a gente sabe que pacientes que não têm remodelamento, então vamos entender isso como pacientes que não têm aumento de átrio e ventrículo esquerdo, não precisa tratar, independentemente se ele tem insuficiência importante ou não. Isso acaba não sendo muito o fator principal, tá bom? Não existe critérios para se tratar pacientes no estágio B1, que são os pacientes que não têm remodelamento, não tem evidência científica para isso. Pacientes com remodelamento, daí é aquela zona cinza que a gente perdeu uns 15 minutos falando. Quando tem assim, um aumento de átrio esquerdo, a gente dá para a gente tratar com o inibidor da ECA nesses pacientes. Quando tem aumento do átrio esquerdo e ventrículo esquerdo, inibidor da ECA e imobendan, levando em consideração que os inibidores da ECA têm todas aquelas controvérsias que a gente conversou. Então, muitos trabalhos ainda vão vir, né? A gente, por enquanto, a espironolactona não teve evidência científica e força científica para a gente iniciar dessa maneira mais precoce, mas vamos ver se os próximos estudos mostram isso.
porque teoricamente em relação à fisiopatogenia faz sentido, só que a gente tem que se basear em estudos clínicos, né? Então, os pacientes com insuficiência cardíaca, eles têm mau prognóstico, então eles morrem mais rápido mesmo, então a gente tem que acompanhar bem de perto. E os guidelines dão para a gente uma base para o nosso acompanhamento, ou seja, é uma base, a gente não tem que seguir aquilo de com venda, de olho fechado, porque não é uma receita de bolo, todo paciente, né, a gente tem que individualizar nosso paciente. Então, individualizar o paciente, a gente tem que, consequentemente, individualizar o tratamento. A gente tem que se basear nas evidências científicas, mas cada caso é um caso. Então, tem paciente que tem uma comorbidade que não vai permitir que você faça, por exemplo, um diurético ou um inibidor da ECA e assim por diante. Tem paciente que você vai ter que tirar a medicação e assim por diante. Tem paciente que vai ter comorbidades que pioram a progressão da doença, então você vai ter que tentar aparando as arestas na medida do possível, tá bom? Então é isso. Se alguém tem dúvida, eu estou aberto a dúvidas aqui para a gente conversar, a gente discutir. Fico à disposição, se alguém quiser mandar e-mail, alguma coisa, conversar também depois, estou à disposição. E é isso, obrigado. Alguém tem alguma dúvida? Tudo certo? Se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar, fica à vontade, pode abrir aí o áudio, não tem problema. Ou quiser mandar pelo chat também, pode mandar, não tem problema não. Alguém tem dúvida? Não? Então, beleza, gente. Obrigado. Estou à disposição. Então, se alguém quiser me mandar pergunta aí no privado, pode mandar. A gente vai conversando. E espero que eu tenha ajudado. E estou à disposição. Tá bom? Um abraço e obrigado aí por ter acompanhado. E desculpa ter me cedido um pouquinho. Mas quando o assunto é bom, a gente vai, né? Então é isso. Obrigado, gente.